Olá, nação, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que sim. Hoje nós vamos estar trazendo para vocês o livro de Isaías, capítulo 38, complemento daquele Isaías do 37, do 36, do rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, que afrontou o povo de Judá, afrontou o próprio Criador. Depois esse rei, de tanto afrontar o Criador, acabou sendo morto pelos seus próprios filhos e um filho dele assumindo o seu lugar no trono. E hoje eu quero trazer para vocês, agora que o Ezequias ele ficou livre de pessoas perturbadas, ele agora vai ter uma provação numa doença que vai levar ele a ter um perigo de morte. Ele começa a ficar doente e ele recebe uma informação que ele vai morrer. E isso é para vocês verem que, claro, Ezequias orou, você vai ver aqui que ele orou o Criador, e Yahweh deu para ele mais 15 anos de vida, né? 15 anos é bastante coisa para a pessoa que já estava na beira da morte. E, então, até no percurso desses 15 anos, muita coisa também poderiam mudar, muitas outras exigências e pedidos poderiam ser feitos. Mas, para você ver que hoje nós, às vezes, ou nós temos problemas com pessoas ou problemas conosco mesmo. Problemas que vêm através de doenças, de enfermidades, ou através de pessoas que são atrevidas, que realmente elas têm aquele espírito de perturbar outras pessoas. E várias pessoas, vários personagens da Bíblia passaram por isso. E nem sempre é só nós que passamos. E nós vemos aqui o livro de Isaías, no capítulo 38, a doença de Ezequias. Veja que Ezequias, ele vai, depois de tudo aquilo que ele passou, ele fica doente. Eu vendo aqui, ligando uma passagem com a outra, parece que essa doença ela é um resultado de todas as perturbações que o Ezequias teve, porque ele ficou extremamente abalado, muito mexido com aquele rei da Assíria. E eu estou falando aqui de um rei, gente, um rei que tinha poder para fazer coisas que uma pessoa comum não faz. Então esse foi um dos motivos de Ezequias, ele também vinha a adquirir essa enfermidade. E muitas vezes nós também ficamos doentes devido a enfrentarmos as adversidades da vida, que talvez é um filho, talvez é um marido, talvez é um vizinho, talvez é um colega de trabalho, o próprio patrão, ou até pessoas que você convive e que nutrem uma certa consideração. E de repente essas pessoas do nada elas viram a casaca, começam a ficar contra você, falar coisas contra você, às vezes até agir de falsidade. E muitas vezes esse tipo de ação elas acabam entrando no coração da gente. E a partir do momento que o nosso timo ele vai se entristecendo, ele vai se diminuindo. Cada vez que o timo diminui, a imunidade do corpo ela fica bem comprometida a ponto de todas as doenças começarem a ter uma facilidade de não só entrar no nosso corpo, mas também de se expandir para acontecer essas variações de enfermidades que acontecem na vida humana. E tudo está ligado à questão emocional. Então pensa você como deveria estar o emocional de Ezequias. É verdade, muitas vezes isso pode estar acontecendo com você. E vem uma pergunta após isso. Como está o seu emocional hoje, agora? Durante esses dias aconteceram coisas que não foi tão legais e acabou muitas vezes deixando você um pouco abalado, triste, chateado, a ponto de você dormir com aquilo na cabeça, a consciência martelar, porque às vezes as pessoas fazem besteira conosco
mas que faz com que venhamos também a cometer algo ilícito ou algo que não deveríamos fazer ou falar. E muitas vezes você vê que a contaminação de pessoas que têm assim uma má intenção, muitas vezes elas conseguem também nos contaminar. Uma pessoa raivosa, ela pode te contaminar com raiva. E do nada você estava ali calma, tranquila, e você começa também a ficar com raiva, chateado, começa a falar coisas que muitas vezes não deveriam. Por isso que às vezes a gente vê nas Escrituras que devemos nos afastar desse tipo de pessoa. Aliás, o livro de Salmos, lá no capítulo 1, já começa com essa premissa de se afastar de pessoas que gostam de zombar, que irrita. Tem pessoas que são extremamente irritantes. Às vezes só a pessoa te olhando, você já sente um olhar de sarcasmo, de irritabilidade. Nós conseguimos perceber isso de maneira muito rápida, né, no andar da carruagem. Então é muito necessário que nós venhamos muitas vezes, a buscar aquele Gálatas 5,16. Nós sempre estamos falando aqui do Gálatas 5,16, porque eu não vejo outra forma mais segura de você andar neste mundo tão pecaminoso, tão perverso, nós usarmos aquele conselho, aquela instrução de Gálatas 5,16, que é andar no Espírito. Então, quando nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos o desejo da carne. E quando é que a carne ela entra em desejo? Muitas vezes, quando você é tentado ou afrontado. Quando nós somos tentados, então nasce ali um desejo, em função da tentação, de praticar aquele ato ilícito. E quando nós somos afrontados, nasce um desejo de vingança, de partir para cima, de mostrar que nós também não estamos assim tão para baixo. Mas tudo isso, apesar de muitas vezes parecer legal, nós mostramos que não estamos com medo, que vamos para cima também, mas o lado emocional, que é o timo, acaba sofrendo esse impacto. E nós não percebemos isso, porque no calor, muitas vezes, do momento, nós estamos com a adrenalina lá em cima. E a nossa vontade ali é de bater boca, discutir, calar a boca da pessoa que veio perturbar. E acaba que muitas vezes nós acabamos sendo prejudicados por causa desse tipo de situação. E é isso que eu vejo nesse capítulo 38 do livro de Isaías, que o Ezequias ele teve tantas perturbações vindas de fora, aquela turma de Senaqueribe, o povo judeu pecando, as pessoas fazendo besteira, afrontando, tentando tomar as coisas de Jerusalém, e até ameaçar o próprio Ezequias, muitas vezes de morte. Então, eu acho que essas coisas, o Ezequias foi deixando entrar no coração dele. Tudo bem que ele entrou, ele buscou Isaías, o apoio de Isaías, para poder falar com o Criador, porque naquela época não se falava com Deus como se fala hoje, como muitas pessoas pensam, né, que tem que entrar dentro de uma igreja para falar com Deus, na casa de Deus. Não. Naquela época as pessoas elas só conseguiam falar com o Criador mediante um intermediador, que era o profeta ou o sacerdote. E esse Deus da Bíblia do Almeida, ele é o Senhor Melquisedeque, o próprio Iahve, que se encontrava ali dentro do santuário, na primeira parte do compartimento, segunda parte,
que seria ali o Santo dos Santos, onde só entrava uma pessoa, que é o sumo sacerdote. Então as pessoas sabiam que para falar com o Criador tinha que ir ali. Por isso que se usa muito no Velho Testamento a palavra clamar. Clama-me e eu te responderei. Mostrar-te coisas grandes e ocultas que vós ainda não sabem. Então as pessoas clamavam por quê? Porque as pessoas, para falar com o Criador, para Deus ouvir a voz dela, elas tinham que falar com a boca. Porque o nosso Criador não estava no secreto. Ele estava dentro do santuário. Diferente de Mateus capítulo 6, verso 6, quando Yahushua, ele apresenta o modelo de oração agora para ele, o Pai dele que está no secreto. Então, uma vez que este secreto é apresentado por Yahushua em Mateus capítulo 6, verso 6, então ali você começa a aprender que a oração ao Salvador, ao Criador, ao Espírito Santo, não é feito de boca, não é feito de voz, mas é feito com a consciência, é feito com o teu cérebro, é feito com o seu pensamento. Isso demonstra que você pode orar em qualquer lugar do planeta. Independente se esse lugar está cheio de gente ou não, porque oração secreta é orar com a mente. E quando você ora com a mente, ninguém percebe que você está orando. Essa é uma vantagem de conhecermos a verdadeira oração, que muitas pessoas não conhecem. Por quê? Porque esses líderes religiosos, eles foram trabalhados, reeducados, para apresentar uma oração de boca que antes ela era feita no Velho Testamento devido ao próprio Melquisedeque, que ainda está aqui no meio das pessoas. Mas hoje não. Hoje Melquisedeque com seu filho estão no céu. E o Espírito Santo desceu, só que ele é Espírito. Ele não vai se apresentar para ninguém como uma pessoa se apresenta para outra. A única forma de você falar com esse Espírito Santo é no secreto. E aí no secreto ele vai ouvir a tua oração e ele vai te abençoar publicamente. Então está no livro de Mateus capítulo 6. E o Ezequias parece que ele vai entender isso. Ele faz essa oração que o próprio Yahushua ele já tinha ensinado. Mas como foi essa maneira que o Ezequias ele orou? Então vamos ver aqui no livro de Isaías, no capítulo 38. Está dizendo assim, ó: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então olha só que interessante. O Ezequias ele não vai buscar um grupo de oração. Ele não vai buscar um lugar chamado Casa do Senhor. E ele nem ao menos vai ao santuário, onde existia. Mas ele vira o seu rosto para a parede. E olha só essa atitude de Ezequias quando ele vai falar com Yahu, o Senhor Yahu. Ele diz: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Sabe o que eu entendo aqui? Talvez alguém possa dizer assim: ó, mas o cara já está se engrandecendo, dizendo que fez coisa certa, que fez, aconteceu. Mas isso não é errado.
É isso que Yahweh quer que as pessoas façam. E não as pessoas ficarem com medo de entrar na presença dele, porque elas estão todas erradas. O Ezequias tinha certeza que ele não andava no caminho errado. E ele vai dizer isso para o Criador. Ele vai dizer isso para Yahweh. Talvez, se você entrar no secreto agora, você pode dizer isso para o Criador, que você não está cometendo nenhum deslize, nenhum pecado, está tudo certinho com você, você tem temor dele. Ou talvez você nem entre, porque você sabe que você não está tão certo assim. Então, olha que, para fazer isso que o Ezequias fez, não era uma coisa tão fácil. Não era uma coisa assim que, eu consigo fazer. Eu vou entrar lá e minto para o Criador. Não, gente. Para você falar para Yahweh que você está andando certinho com ele, você tem que ter certeza disso, que você está andando certinho. E o Ezequias, ele vai falar isso na presença do Criador e vai chorar muito, para você ver que aquele choro expressou uma verdade na intenção e no sentimento de Ezequias. E no verso 4, ele então está dizendo assim, então veio a palavra do Senhor a Isaías. Veja que quando Ezequias ele ora, a palavra não vem para Ezequias que orou. Então isso vai se cumprir muito que o próprio Yahushua disse em Mateus 6,6. Porque às vezes a gente pensa, vou orar no secreto e Deus vai falar comigo. Não. Você vê, Ezequias orou no secreto. E o Senhor Yahweh falou com Isaías. Mas quem orou foi o Ezequias. Mas isso, gente, tem muito sentido e vale a pena uma reflexão para usar a nossa mente. Que faz muito sentido. Se o Ezequias estava pedindo algo ao Criador, então a resposta de Yahweh não podia ser falando com Ezequias, porque Ezequias era o que estava precisando. Então Yahweh tem que falar com quem? Com quem tem o poder para abençoar quem orou. Yahweh não é igual ao ser humano, que fica ali falando que vai fazer, vai acontecer, vai ajudar, só para poder confortar a pessoa e depois até esquece. Não, Yahweh não vai dizer nada para Ezequias, ele só ouve. Só que na hora de Yahweh agir, ele não vai voltar para Ezequias para dizer, Ezequias, te ouvi tua oração, vou fazer lá o que tem que ser feito. Não, ele vai procurar, mediante a oração do precisado, alguém que possa ajudar essa pessoa. Por exemplo, eu peço ao Yahweh, e Yahweh, em vez de falar comigo, ele vai procurar alguém que possa trazer para mim a minha petição. Então Ezequias, ele está doente, ele clama ao Criador, fala da situação dele, que ele era uma pessoa que andava correto, e Yahweh ouve a oração dele, mas ele não vai falar com ele, vai falar com Isaías. Porque Isaías, sim, tinha a bênção que esse Ezequias queria. E aqui então, no verso 4, então veio a palavra do Senhor, não a Ezequias que orava, mas a Isaías. E ele falou para Isaías, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de quem? De Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha como que o choro, gente, ele muitas vezes expressa uma verdade que não pode ser falada em palavras. Veja, Ezequias só falou algumas palavras e depois o restante foi em forma de choro. E essas lágrimas o Salvador viu. E em função disso, o que Yahweh vai fazer? Ele acrescentou mais 15 dias para Ezequias, 15 anos para Ezequias, né? 15 anos. 15 anos, gente. E ainda botou assim, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor
cumprirá o que prometeu. Farei voltar 10 graus a sombra no relógio de Acais, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinha andado. Escrito de Ezequias, rei de Judá, depois de sua enfermidade e cura. Então, gente, veja que ele faz o sol recuar, né? Ele faz a sombra do relógio de Acais recuar. Então a sombra ela recua, ou seja, o tempo ele dá uma parada e volta para trás, porque naquela época, veja que está falando de um relógio de Acais, que não é relógio de pulso, sabemos que é um outro tipo de relógio, que também não é a ampulheta. A ampulheta não é um relógio usado pelos semitas, mas sim pelos europeus. Nós vamos falar um pouco sobre a ampulheta em uma outra live, sobre como que os europeus eles conseguiam se achar no tempo na época em que relógio de pulso, de parede não existia. Então aqui ele vai mostrar para Ezequias que Ezequias vai ficar curado, vai viver, e olha só o problema da doença de Ezequias, era o rei da Síria. Veja que Arro está dizendo que ele vai resolver o problema também de Ezequias, e não só a doença. Por quê? Porque aqui mostra que o que ocasionou essa doença de Ezequias foi a preocupação com o rei da Síria. Tanto é aquilo que nós falamos no início do vídeo. Então, às vezes, você está doente, adquiriu um câncer, adquiriu um tumor, uma enfermidade, uma irritação, em função de preocupações. Às vezes estoura até umas feridas no corpo da pessoa, porque isso é uma reação do corpo mostrando que você tem que parar de se aborrecer. Porque não é só a comida veneno que te mata, não é só o glutamato que te mata, não é só a gordura, não é só o açúcar. Sentimento de perturbação também pode causar uma diabetes na alma. Eu estou criando essa palavra como uma força de expressão, como uma metáfora, como uma parábola. Às vezes você pode estar destruindo a sua alma, nutrindo sentimentos mediante os problemas que te cercam. E são muitos às vezes. Então você vê que nessa oração de Ezequias, ele não ora só para poder, ele nem pede para viver, ele simplesmente está pedindo a Deus, por que eu vou morrer se eu estou andando tão certinho? E foi Arro, por conta própria, que acrescentou mais 15 anos. E além dos 15 anos, Arro não queria dar uns 15 anos com Ezequias doente. Então, o que estava mantendo essa doença em Ezequias era a preocupação com o rei da Síria. E isso Arro mostra muito bem ali. Então ele fala, eu vou te livrar da mão do rei da Síria e ainda vou proteger a tua cidade. Isso era duas preocupações que acarretou nessa doença de Ezequias. E às vezes você tem algumas perturbações no meio da sua família, talvez no seu trabalho, talvez com o vizinho, talvez com alguém que entrou na sua vida para te perturbar, para te infernizar. Isso pode acontecer tanto dentro do campo físico como no campo virtual. Às vezes os teus aborrecimentos às vezes estão até mais dentro da internet, no meio das redes sociais, porque às vezes a mesma pessoa que ela te incomodaria no campo físico, ela tem muito mais poder ainda para te controlar no campo virtual, onde ali reina mais as palavras, né? E as palavras têm sido o platô de muita desgraça. E aqui no verso 7, ele está dizendo, isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá o que prometeu. Farei voltar 10 graus a sombra no relógio de Acais. Então isso era uma coisa impossível. É a mesma coisa que hoje
alguém fazer o tempo também voltar atrás, os relógios na tua frente, o ponteiro que está indo para sentido horário, ele começar a ir para sentido anti-horário na tua frente, não vai ser um susto? Foi que nem um dia quando deu o alerta aí de risco dos celulares, que tocou todos os celulares no momento só, aí foi um susto violento, não é verdade? Muita gente parou naquele dia na rua, porque todos os celulares de ligado, deram sinal de alerta. Já foi um baque, imagine as horas voltando. E ali ele falou ali no verso 9, ó, aí tem o escrito de Ezequias, né, rei de Judá, depois de sua enfermidade e cura. Eu disse, então você vê, gente, uma oração secreto, ela pode te curar. Então esse é um tipo de cura que o seu pastor evangélico, o seu cooperador, o seu ancião, o seu rabino, o seu padre, eles não vão dizer para vocês. Você não depende de alguém para te orar. Você tem a opção de uma pessoa que pode te orar e você ficar curado, mas existe também a opção de você orar no secreto e você ficar curado, que é o que aconteceu com Ezequias. Então aqui, ó, escrito de Ezequias, rei de Judá, depois de sua enfermidade e cura. No verso 10, eu disse, em pleno vigor de meus dias, devo entrar nas portas da sepultura e ser privado do resto dos meus anos? Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. Como isso se ele tivesse morrido, né? Como a choça de pastor, a minha morada foi arrancada e arrebatada de mim, como um tecelão enrolei a minha vida, e ele me cortou do tiar noite e dia deste cabo de mim. Esperei com paciência até de madrugada, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos, meio-dia deste cabo de mim. Como o andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para o alto. Ando oprimido, ó Senhor, fica por meu fiador. Mas o que direi? Ele falou comigo e ele mesmo fez isto. Andarei humildemente todos os meus anos por causa da amargura da minha alma. Senhor, por essas coisas vivem os homens e o meu espírito encontra vida nelas também. Essa está sendo a oração dele, tá? Restauraste-me a saúde e me deixaste viver. Ele reconhece que na oração Yahweh ouviu ele, mesmo que Yahweh não respondesse a ele, Ezequias, mas a Isaías. Certamente foi para mim paz que estive em grande amargura. Olha só, certamente foi para minha paz que estive em grande amargura. Tá vendo? Então a amargura dos sofrimentos, a amargura de pessoas mais perversas, ruins, tóxicas, elas causam também doenças, gente. Porque quando a pessoa ela é má, mas ela não impacta você, beleza, mas quando ela é má, perversa, cheia de má intenção e consegue causar amargura em você, é você que vai sofrer. Em teu amor abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção. Lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados, pois não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Está vendo? Não esperarão em tua verdade os que descem a cova. Ele está falando isso do que, gente? Ele está falando isso do corpo humano. Quando se fala na Bíblia que os mortos nada ouvem, que os mortos nada veem, que os mortos não podem sentir, não podem pensar, não podem lembrar, esse morto do Velho Testamento está se referindo ao corpo humano, que é aquilo que o homem pode ver, e não a alma. Compreende? Então olha bem, os vivos
os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço. O pai aos filhos fará notória a tua fidelidade. O Senhor me salvará e cantaremos com instrumento de cordas todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Olha como é que cantar, gente, é uma coisa maravilhosa. Em vez da pessoa ficar aí no meio de fofoca, de briga, de contenda, de debates, né? Tudo bem, uma hora você vai debater com alguém, vai brigar com alguém, você vai se chatear com alguém, mas você não vai viver fazendo isso, né? Por exemplo, ontem mesmo eu combati a turma do dragão, mas eu não posso viver combatendo a turma do dragão, eu não posso todo dia ficar fazendo vídeos pesadíssimos, indignado com a turma do dragão. Eles não têm esse valor todo para poder serem palco de todo o meu dia a dia. Isso vai me adoecer, vai adoecer vocês. Então nós podemos, é a mesma coisa, teu filho fez uma coisa errada, você vai lá e castiga teu filho, mas você não vive a tua vida castigando teu filho por aquilo. Não é verdade? Você já castigou uma vez, outro dia já é outros momentos, tá? Já pensou, você fez uma coisa errada, apanhou, e todo dia você vai apanhar por aquilo, não é verdade? Isaías havia dito, olha só, gente, prepare-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a chaga, e ele se recuperará. Ele se recuperará, né? E o Ezequias tinha perguntado, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Então Isaías prepara uma pasta de figo, põe sobre ele, sobre o Ezequias. Ezequias é curado, veja, ele não é curado por um milagre sobrenatural evangélico, católico, ele é curado pelos meios natural. Os milagres de Yahweh, ele sempre vai usar o natural do lugar que ele está. E Yahweh nunca vai usar um poder sobrenatural do céu para fazer aqui na terra, como o Harry Potter e os bruxos fazem. Todo milagre que Yahweh faz, ele vai fazer em cima do natural, das coisas que ele fez. O exemplo, aquele cego, que ele, para enxergar o Salvador, pegou o quê? Pegou do chão a terra, fez lodo e colocou nos seus olhos. Olha que fantástico é isso, né, gente? Aquela mulher que tinha um fluxo hemorrágico, ela não ficou curada caindo um raio de milagre do céu. Ela se levantou naturalmente, tocou na orla do vestido de Arruxa naturalmente, e ele sentiu naturalmente dele sair virtude. Você vê vários outros feitos de Arruxa, que para o milagre acontecer, o natural tem que estar envolvido. Se nós voltarmos lá no Velho Testamento, aonde Moisés, ele estava diante de Faraó, Faraó estava atrás dele, estava com o povo no deserto, ele clama, Deus diz assim, Moisés, porque clamas a mim, levanta, né, digo que teu povo que marcha. Então Moisés ele vai marchando até uma vez que o nosso Senhor Yahweh prometeu, que é o Espírito Santo naquele momento, ele prometeu abrir o mar vermelho. Ele prometeu abrir o mar vermelho. Na verdade, nem era o Espírito Santo, era o próprio Melquisedeque, que estava ali junto com eles, né? A voz de Melquisedeque sai de dentro da arca e fala com ele, né? Porque o Espírito Santo só vai entrar mesmo quando ele chega em Jerusalém, no deserto, né? A partir do deserto, aí Melquisedeque, a partir do Monte Sinai, ele passa a ficar definitivamente dentro da arca do concerto.